Nessa edição, vamos tratar também das eleições nos Estados Unidos, com um corpo a corpo literal com eleitores de Kamala Harris e Donald Trump, e do conflito no Oriente Médio. Antes, nosso boa noite aos participantes da roda, começando pelo embaixador Rubens Barbosa, foi nosso representante em Londres e em Washington. Rubens, obrigado pela disposição de participar e boa noite. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Thaís Herédia correndo do Prime para cá, mas absolutamente pronta. Yes, conseguiu respirar. O Caio está aqui à minha esquerda e o Lorival à minha direita. Boa noite, obrigado a ambos. Vamos então ver o que esperar da cúpula dos BRICS na Rússia. O presidente Lula não vai. A reportagem é de Carol Rosito. Orientado pelos médicos a evitar longas viagens, Lula foi liberado para trabalhar no Palácio da Alvorada. Nesta segunda, o presidente se reuniu com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o assessor especial da presidência, Celso Amorim. Quem chefiará a delegação brasileira na cúpula dos BRICS é o chanceler Mauro Vieira, que já chegou a Kazan. O ministro Mauro Vieira vai consultando o presidente Lula na medida das decisões, das discussões que vêm acontecendo no BRICS, para pegar orientações com o presidente Lula. Esta será a primeira reunião desde que o bloco se expandiu com a entrada de 4 novos países no início deste ano. Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Egito e o Irã, envolvido na guerra no Oriente Médio contra Israel e os Estados Unidos. Longe do evento, Lula evitará repercussões negativas de suas falas sobre pautas polêmicas, como se tornou frequente em suas recentes aparições em fóruns mundiais. E também reforçará a imagem de que o grupo é um clube de inimigo do Ocidente. Na Rússia, Lula teria encontros bilaterais com o chefe russo, Vladimir Putin, e se reuniria a portas fechadas com os presidentes da China, Xi Jinping, e do Irã, Massoud Pezeshkian. Um dos principais temas será a inclusão de uma nova categoria de integrantes no bloco chamados de países parceiros. O formato está em discussão, mas a previsão é de que eles possam participar de praticamente todas as reuniões, porém sem direito a voto ou de veto. 30 chefes de Estado disputam uma vaga neste grupo. Entre eles está a Venezuela, que faz campanha para ser aceita. A CNN, Celso Amorim, um dos principais conselheiros de Lula, se manifestou contra a entrada do país vizinho no grupo. Segundo diplomatas diretamente envolvidos na negociação, a possibilidade do Brasil vetar a entrada da Venezuela pela postura adotada pelos países nas eleições deste ano. O Brasil exigiu a apresentação das atas eleitorais, o que o regime de Nicolás Maduro se nega a fazer. Por outro lado, a diplomacia brasileira calcula até que ponto um veto formal seria visto como um rompimento com o país vizinho e também se a ação teria algum efeito prático nas relações entre os participantes do bloco, já que China, Rússia e Irã defendem a adesão da Venezuela. Rubens, é muito fácil a gente responder o que China, Rússia e Irã querem dos BRICS hoje. Mas o que o Brasil quer? Eu acho que o Lula está num dilema, né? Porque ele, de certa maneira, aceitou o que aconteceu na Venezuela em termos de democracia e direitos humanos, né? A falha desses dois princípios, e agora ele se vê colocado numa posição difícil, porque há uma pressão para entrar na Venezuela, e se o Brasil vetar a Venezuela, todo o trabalho que foi feito até aqui para manter os canais abertos, as comunicações fluidas entre o Brasil e a Venezuela se interromperão. A Venezuela vai tomar isso como um rompimento da parte do Brasil. Quer dizer, foi mais uma armadilha que o presidente Lula colocou para ele e para a política externa brasileira. O Brasil estaria disposto a medir forças com o Irã, com a Rússia e com a China? Que, afinal de contas, sabe-se que eles são simpáticos à entrada da Venezuela no grupo. Bem, no ano passado o Brasil engoliu um sapo muito maior do que a Venezuela, né? Ele engoliu 5 países que o governo Lula não desejava que entrassem, né? Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Etiópia. O Brasil queria que entrasse só a Argentina, que foi o único que não entrou, né? Não por falta de convite. O Brasil queria, com isso, ajudar o Sérgio Massa a se eleger presidente, mas não foram suficientes os esforços brasileiros. Os cidadãos argentinos preferiram
o Javier Milei, que falou que não quer conversa com governos, e aí entre aspas, realmente comunistas, né, da China e do Brasil. Então, olha, esse é um clube que é liderado pela China desde o início, né? Assim, então, tanto que a sede do Banco dos BRICS é Xangai, né? E se você olha para os PIBs, se você olha para os exércitos, se você olha para a população, qual for o critério que você quiser, sobretudo com o enfraquecimento da Rússia, né, que entrou nessa aventura contra a Ucrânia, a China é que manda nesse grupo. O Celso Amorim, você conversou com ele hoje, na verdade é a pessoa mais influente, tratado inclusive jocosamente por nós da imprensa como o verdadeiro chanceler brasileiro. Qual a razão dele não querer a Venezuela no grupo? Bom, o que ele me disse, William, é que, na verdade, antes de discutir os países que deveriam entrar, discutir-se os critérios de adesão, né? E, na visão dele, além disso, né, discutir critérios e não os nomes ainda, é preciso que a adesão dos países traga alguma vantagem ao grupo, né? Ele citou mundo polarizado, tensionado, multipolar, e na visão dele a Venezuela não agregaria para os BRICS por ter características próprias, né, que a gente conhece bem quais são. Em contraposição, ele citou, eu perguntei, poxa, mas e aí? Que modelo de país você defenderia? Ele citou expressamente a Turquia. Ele acha que a Turquia, sim, num mundo com 2 guerras, podendo escalar para 2, sendo estopim de guerras mundiais, teria características para ajudar muito mais um BRICS da vida do que uma Venezuela. Alguma coisa que a economia, porque eu estava vendo você na apresentação do Prime agora há pouco, Thaís, com uma série de estatísticas sobre o que esses países agrupados ali nos BRICS têm como, digamos, expressão, né? Tamanho do PIB, produção industrial. Ora, isso até hoje não se traduziu numa política de bloco, muito menos em economia. Não, nem vai se traduzir, né, William? Até porque, assim, até o Lorival, a gente fez esse debate juntos no Prime, lembrou que, apesar de ter uma posição, assim, 39,5% da produção industrial do mundo inteiro, mais de 31,7% do PIB global, é maior até do que o G7, são de economias pobres, são de economias com baixa tecnologia, com baixa inovação, tirando China, óbvio, e a Índia, que consegue ainda mostrar alguma evolução, mas são países muito pobres, com baixo investimento, com baixa produtividade e, portanto, com um engajamento na economia global ainda pequeno. E no caso do Brasil, o Brasil menos ainda, né? O Brasil, assim como Rússia, como Índia também, mas como os outros países, é um exportador de commodities. É um país que não exporta tecnologia, que não exporta produtos manufaturados, né? Então, é uma representação que ela pode ficar bonita nos números, que, aliás, esses números são, inclusive, do projeto que eles apresentaram, o tal do BRICS Pay, que é um projeto para criar uma moeda nova, uma forma nova de Para tirar a predominância do dólar. Exatamente, para tirar a predominância do dólar, mas não tem força para isso, nem monetária, nem econômica, nem financeira. Rubens, o que afinal os BRICS são capazes de articular que nos interesse? Olha, essa agenda que o BRICS está promovendo inclui a governança global, né? A contestação da ordem vigente, não a substituição, mas o aperfeiçoamento. Então, essa é uma agenda brasileira. Essa agenda do dólar, a substituição do dólar por moeda local, é uma agenda brasileira também, ou pelo menos a agenda do governo atual, né? São temas que o Brasil certamente apoiará, se forem discutidos, né? Mas essa questão dos critérios que foi mencionado é muito importante, porque o Brasil propõe alguns critérios, né, para que esses países sejam aceitos, mas eu não sei se isso vai ser levado adiante, né? Do ponto de vista do Brasil, eu acho que pertencer a esse grupo é positivo, na minha visão, porque você discute temas globais. Agora, o Brasil teria que se distanciar
dessa tendência anti-ocidental. Eu acho que o BRICS, como está concebido, né, esses 5 que entraram, e agora os 10 que vão entrar, mais, são 20 países, eles formam o embrião, na minha visão, de um movimento anti-ocidental, se contrapondo ao Ocidente, não geográfico, né, mas o Ocidente integrado pelos Estados Unidos, pela Europa, pelo Japão, pelos outros países asiáticos. Eu acho que isso que o BRICS vai representar. Agora, do ponto de vista do Brasil, como eu disse, é uma plataforma. O Brasil já está. Eu tenho impressão, voltando à pergunta que você fez no início, eu tenho impressão que o Brasil está marcando posição ao se opor à Venezuela, mas é possível que a Venezuela entre, entendeu? E o Brasil marcou a posição. Esse aumento do número de países, evidentemente, esvazia o poder que o Brasil tinha de influir na agenda e nos principais tópicos. Mas se o Brasil declarasse independência, equidistância entre esses 2 blocos, eu acho que a posição da Índia, por exemplo, eu acho que valia a pena o Brasil continuar, mas teria que declarar claramente uma independência e não um alinhamento automático com a China ou com os Estados Unidos. Muita gente, às vezes, Lorival, diz assim, puxa vida, BRICS, a primeira letra é B de Brasil, mas agora o I é de Irã ou de Índia, que são dos 2 países que se veem na constelação internacional de forma completamente diferente, com estratégias completamente distintas. O Brasil está escolhendo quem? No I. O Geraldo Alckmin foi a posse do Massoud Pezeshkian, era a única autoridade lá, o resto eram líderes e porta-vozes dos Houthis, do Hezbollah, do Hamas na primeira fila ali. O presidente Lula tem uma relação, né, de 25 anos com o Irã, né, de Mahmoud Ahmadinejad, né, e foi citada aqui a Turquia, né, eles tentaram aquela proposta lá na qual o Irã conservava a sua capacidade justamente de ter o urânio para enriquecer futuramente, assim por diante. Enfim, eu entendo todo o esforço que é feito assim, em relação a tentar ver alguma coerência no que o governo Lula está fazendo em relação aos BRICS, mas vamos ser claros, né? Isso aí realmente é um clube de autocracias orbitando ao redor da China. E até mesmo em instituições como o G20, que trouxeram esse sim um ganho importante na interlocução dos grandes temas econômicos entre as democracias mais ricas e outros países ricos também, independentemente da sua coloração ideológica e dos seus interesses geopolíticos, tende agora a se fraturar, porque não tenha dúvida, né, a China, por meio dos BRICS, vai fazer uma clivagem dentro do G20, né, e esse diálogo econômico ficará submetido a interesses geopolíticos. Então, todo esse discurso em relação ao multilateralismo, na verdade, tudo isso está convergindo para um bipolarismo, né, uma bipolaridade entre Ocidente, de um lado, e China, Rússia, Irã, e Coreia do Norte, e Venezuela, e do outro. Porque na visão chinesa, a atual ordem internacional não é tida como multipolar, mas como unipolar. Na visão, digamos, como eles descrevem a ordem internacional. Agora, do ponto de vista do governo brasileiro, Caio, você estava hoje participando dessa apuração. Está claro, quando você conversa com os formuladores de política externa brasileiro, que está em jogo com o BRICS, por exemplo? Eu sempre sinto que a estratégia de política externa brasileira é sempre tirar proveito olhando a estratégia nacional, não mundial. Então, o Brasil, ele olha para as relações com os Estados Unidos e com a Europa e olha para as relações, vamos dizer assim, com os BRICS. O que eu vou ganhar com isso? Né? Vamos lembrar, semana passada tinha uma delegação, uma comitiva grande na China, inclusive o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, negociando lá
os termos de adesão ou não à nova Rota da Seda. Que vai ser apresentada para nós agora no final do ano. Exatamente, porque o Xi Jinping vem ao país o mês que vem, né? Na cúpula do G20. E eu não senti ainda uma clareza de uma adesão, como que fala, instantânea, né? Natural. Porque o Brasil está olhando o que ele quer tirar disso. É isso que eu sinto, né, das conversas. Então, o fato de estar nos BRICS e o fato de mais uma comitiva brasileira estar na China, como a da semana passada, como a do PT já foi, como a da Simone Tebet com a Alckmin já foi, como a do próprio presidente Lula já foi, não necessariamente obriga e vai obrigar o governo brasileiro a assinar a adesão à nova Rota da Seda. Porque o Brasil está tentando extrair alguma coisa ali para fins domésticos, né? Então, eu sempre sinto, né, que esse é o olhar. O que eu vou ganhar da relação com os Estados Unidos, o que eu vou ganhar da relação com a China e por aí vai. Bom, William, claro, posso pegar um por ponto favor. aqui, porque tem um pragmatismo aí nessa discussão, que o Brasil tem muito negócio com a China, né? Tem muito interesse de empresários brasileiros aqui, com a China sendo parceiro comercial para vários setores, né? E também há uma pressão muito forte do setor empresarial brasileiro para a manutenção de uma conversa direta com a União Europeia, com os Estados Unidos. Quer dizer, do ponto de vista dos negócios, do ponto de vista da economia, o governo Lula não vai receber nenhuma chancela do empresariado se ele atrapalhar de alguma forma esse pragmatismo, essa relação comercial que o Brasil já tem com esses parceiros todos e que aí não importa a ideologia, né? Importa o tamanho do negócio. Tá aí a balança comercial brasileira para mostrar o resultado desse trabalho, da substituição que o Brasil está fazendo devagarinho, mas ainda com alguma evolução, da dependência que tinha da Argentina, por exemplo, para a indústria manufatureira, para conseguir alcançar outros mercados, ainda pouco, mas esse pragmatismo eu acho que vai ter alguma influência em qualquer decisão que o governo brasileiro venha tomar. Rubens, por último, nós estamos diante de um acontecimento de grandes consequências, que é a eleição americana. É mais ou menos previsível que a gente possa esperar de Kamala Harris ocupando a Casa Branca. Agora, como ficam os BRICS com Trump ocupando a Casa Branca? Por exemplo, vou puxar apenas um dos exemplos que me vem à cabeça imediatamente. Trump promete retaliações severas contra quem embarque na proposta de tirar a predominância do dólar no sistema financeiro internacional, como o Brasil, por exemplo, quer. Ele já prometeu isso, tarifa de 100% sobre os produtos exportados. Quer dizer, se o Trump for eleito, você vai ter, não só nos BRICS, mas em muitas outras áreas, profundas consequências, né? Aí é um novo jogo, né? Uma situação que é previsível, né? Prejudicando os interesses de muitos países. No caso, complementando o que a Thaís estava dizendo, como é que o Brasil vai se afastar da China quando 50% das exportações brasileiras vão para a China, 30% vão para a Ásia, 37% das exportações de produtos agrícolas vão para a China. Então, os interesses, como ela estava dizendo, os interesses brasileiros comerciais de investimento, tem muito investimento chinês que vem para cá, da Ásia que vem para cá. Então, a Ásia hoje se tornou um grande polo de mercado para produtos brasileiros. A gente tem que levar isso em consideração. Agora, por isso que eu acentuei que o Brasil tem que, mais rápido do que está sendo feito, em alguns momentos está sendo feito até o contrário, né? O Brasil tem que declarar essa posição de independência, porque nós somos ocidentais, ninguém duvida isso, princípios, valores, tudo que você quiser. Ninguém duvida que o Brasil é um país do Ocidente. Agora, nesses últimos 15 anos, houve todo um desenvolvimento econômico, comercial, que vincula os interesses nossos à Ásia. A gente não pode ignorar isso. Eu acho que, para isso, nós temos que mostrar que não há alinhamentos automáticos com nenhum país, com nenhum grupo, e que nós vamos defender os nossos interesses em primeiro lugar. Para finalizar, eu tenho ainda um minuto, Lorival.
pegando esse ponto que o Rubens acabou de levantar, a defesa dos nossos interesses, e ele está, evidentemente, aqui com grande veemência, dizendo que o Brasil precisa sinalizar a sua independência em relação aos blocos. Estamos conseguindo fazer isso? Eu acho que comércio não é uma coisa que depende de alinhamento geopolítico, né? Tanto que os maiores parceiros comerciais do mundo são Estados Unidos e China, reciprocamente, né? Então, comércio e investimentos são feitos por empresas, não por governos. É claro que se houvesse, assim, acordos comerciais, de livre comércio, essas coisas facilitariam bastante, mas não é sobre isso que a gente está falando. O BRICS nem sequer é um acordo comercial, nem nada disso, e nem de facilitação de investimentos. É um clube geopolítico e, na melhor das hipóteses, geoeconômico. Então, assim, eu acho que poderia perfeitamente e deve manter toda essa linha, né, de comércio, investimentos que interessem ao Brasil e tal, mas não fazer esse alinhamento geopolítico que terá consequências ruins e que, além disso, não só do ponto de vista estratégico, mas do ponto de vista moral também viola, né, os valores da sociedade brasileira. Rubens, começando por você, muito obrigado pela disposição de estar na nossa roda e boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Thaís, querida, obrigado por estar aqui depois aí do Prime, 2 horas no ar, ainda encontrou forças. Caio, obrigado, Caio. Boa noite. O Lorival continua. Depois do intervalo, nosso assunto é a eleição americana. Até já.